presta atenção porque é um assunto muito sério. O padrão de beleza, exigido das mulheres mexe com as meninas desde muito cedo. Um estudo divulgado por um dos principais jornais científicos sobre pediatria, o JAMA Pediatrics, trouxe números alarmantes. 1 em cada 10 adolescentes já usaram pílulas dietéticas, laxantes ou diuréticos para perder peso. São produtos aí, vendidos livremente nas farmácias, que não precisam de receita, mas que podem trazer riscos enormes à saúde. E aí, presta atenção, minha amiga, meu amigo, nós precisamos ficar atento aos sinais que nossas filhas, suas netas, sobrinhas estão precisando de ajuda. Porque esse estudo também mostrou que 22% das crianças e adolescentes têm transtornos alimentares. Então, vamos bater um papo sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio, eu recebo a nutricionista Bruna Rezende. Muito obrigada, Bruna, pela sua participação. Sátina Pimenta, que é psicóloga, a gente sabe, né, o que está por trás disso, você vai contar pra gente. E também a Camila Dias, que o pessoal de casa conhece muito bem como advogada, mas está aqui hoje dando um relato de mãe e que, se você voltar um pouco também, há alguns anos, você se identifica com essa pesquisa também, né, Camila? Boa tarde. Boa tarde. É um tema muito importante, né, Roberta? Eu tenho uma filha adolescente de 14 anos, então a gente lida com essa busca, né, que as meninas têm nessa idade de se igualarem, de seguirem esse padrão. Então, na minha casa, por exemplo, a minha filha ela é bem mignonzinha, né? E as amiguinhas já tem umas, né? Cada uma tem um corpo diferente. Mas nessa fase de transição da infância para a adolescência, ela sofria com isso. Ela via as meninas já ficando, né? As mocinhas indo formando o corpo, e o dela ainda muito infantilizado. E aí ela se questionava por que não era, olhava para o meu corpo, né, como uma referência. Eu queria ser assim, eu não vou ser assim. Olhava para o corpo dela, chorava. Falava, meu Deus, é só uma criança, né? E aí a gente começou a buscar até ajuda, porque eu fiquei sem saber o que fazer, né? Com medo dela replicar distúrbios que eu tive, inclusive. Então, não é fácil. Que distúrbios você desenvolveu? Eu, ao entrar na adolescência, eu também não me via, né, de forma positiva o meu corpo. E aí eu achava que eu era gordo o tempo inteiro. E então eu forçava o vômito, né? Praticava bulimia, né? E tomava remédios escondidos, sempre escondido dos meus pais. Teve um episódio que eles viajaram, me deixaram com a minha avó. Eu tomei uma cartela de laxante. E aí minha avó teve que me levar, falou que eu estaria com dor de barriga, minha mãe, né, sem saber, e tudo chegou lá para o médico que atendeu, né? Eu falei que eu tinha tomado porque eu estava só com prisão de ventre, mas era mentira, né? Eu tinha feito um uso exagerado e me rendeu, assim, problemas depois, sabe? Para poder, né, curar aquilo, né? Aquela bomba. E para emagrecer também, porque tinha acesso, um colega falava para o outro. Então foram bons anos até começar psicologicamente a não me ver do jeito que eu me via. Porque até hoje a gente precisa de, enquanto, né, ser humano, lutar com algumas questões. Então, foi muito ruim. Foram muitos anos, assim. Bruna, olha só que relato interessante, forte, né? A Camila, isso a gente está falando ainda de uma geração que não corresponde ainda a essa pesquisa de agora, né? Então, é importante a gente chamar os nossos filhos para perto da TV para bater um papo sobre esse assunto. Quais são os riscos desses usos exagerados de laxantes, diuréticos, né? Essas pílulas que a gente vê que a gente encontra facilmente nas farmácias, sendo utilizadas por adolescentes? Primeiramente, os riscos de saúde, né? De perdas aí de minerais. Quando acontece o uso exagerado de diuréticos, você acaba desidratando muito e aí acaba ali perdendo potássio, né? Sódio. E a questão do laxante, muitas vezes as adolescentes, né, estão achando que estão ajudando, mas na verdade vai estar atrapalhando, porque a nossa microbiota intestinal, a gente fala que é o nosso segundo cérebro, né? Então, para o emagrecimento acontecer, ela tem que estar saudável. Então, por isso que gera depois esse transtorno, né? Porque você acaba ali atrapalhando toda a questão metabólica do seu organismo, atrapalha a absorção de nutrientes ali,
por conta do intestino. E aí vai gerando esses distúrbios depois, esses transtornos alimentares, porque vira um ciclo, né? Depois que acaba ali a medicação, volta tudo de novo. E, Sátina, adolescente é muito imediatista, né? Quer tudo para agora. Diante de um comportamento desse, o que está por trás disso? Boa tarde para todo mundo. Então, vamos lá, vamos começar um pouquinho sobre esse adolescente. O adolescente, ele realmente é imediatista, mas ele é imediatista porque ele é cobrado para ser imediatista. Vamos entender um pouquinho por quê. Esse adolescente, ele está o tempo inteiro na rede social, olhando corpos que, teoricamente, são perfeitos. Primeiro, que eles não existem, mas ok. Está ali. Então, quando ele vai para o seu núcleo, ele quer se mostrar como é essa perfeição. E dentro dessa perfeição, ele vai se propor a fazer qualquer coisa para. Aí a perfeição que você falou, ó, os corpos que a gente está vendo aí, ó, são famosos, são beldades. E que vamos lembrar, gente, hoje, antigamente era Capricho, Atrevida, né, as nossas revistas. Hoje, redes sociais, você tem um filtro ali, antigamente era o Photoshop, hoje você tem um filtro ali e isso não é verdade, né? Não, não é verdade. Na verdade, não existe corpo perfeito. Existe... O corpo perfeito, na verdade, é o corpo saudável, né? Isso aí, é o corpo saudável. É o corpo saudável. Isso é um corpo perfeito. Fora isso, esteticamente, a estética corporal, ela é cultural, ela é social, ela passa com o tempo. O que era bonito antes não é bonito hoje, entende? Mas, de qualquer forma, a gente continua sendo meio que pressionado a ter esse corpo que está sendo mostrado aqui agora. Só que tem gente que nunca vai ter esse corpo. E aí eu vou fazer o quê? Vai lutar contra? Eu vou lutar contra, porque meu corpo não tem... Eu vou chegar e vou falar bem assim, eu quero ser essa mulher que está aparecendo aí. Que como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela. Ó, tem a Juliana Paz aí, Quero ser a Juliana Paz, imagina. Gente, eu tenho 1,50 de altura, nunca que eu vou ser a Juliana Paz. Meu corpo, ele não tem essa estrutura. A Débora Seco então, aí, ó. Eu tenho que, por sinal, é magera, né? Sim, eu tenho que entender que o meu corpo, ele precisa ser respeitado e que eu vou ter um corpo perfeito sendo saudável e eu vou ser maravilhosa se eu me achar maravilhosa. Aí que vem o problema, porque eu olho o outro e eu acho que o outro é maravilhoso. Eu não. E na cabeça do adolescente, ele tá longe de ser o maravilhoso dele se amar. Daqui a pouquinho você vai dar dicas, então, pra gente começar a estimular os nossos filhos a se amarem de verdade, né? Vamos conversar também com a Patrícia Silva, ela vai participar com a gente aqui também do nosso bate-papo. Você também se identifica com esse assunto, né, Pati? Você e a Bia que tá aí contigo, né? Olá, Roberta, boa tarde. Sim, menina... A gente tá sem o áudio da Patrícia? Vai, pode continuar. Vai, Pati, agora tá ok. Eu tomava, né, esse remédio quando eu comia muito, aí eu falava, gente, estou me sentindo muito inchada e tal, ia lá e tomava o remédio. Só que eu fui e parei, porque eu vi que estava me fazendo mal isso, né? O que você estava sentindo? Como que você percebeu que ele não estava te fazendo bem, esses laxantes? Quando eu não tomava ele, eu não estava... me prendia, né? Você depois não ia naturalmente ao banheiro, por exemplo? Isso aí. Deixa eu aproveitar aqui a presença da Bruna, já volto a falar com você, Patrícia. Pode acontecer isso? Nosso organismo vai ficando acostumado com aquele remédio? Isso aí, e aí só começa, o intestino só funciona diante de medicação. E aí ele para de trabalhar, então ele para de exercer a função dele ali. Atrapalha todo o funcionamento da microbiota. E deixa eu fazer a pergunta, vamos lá. Isso por um acaso emagrece? Você acaba, como você desidrata, você não emagrece. O que é o emagrecimento? Perda de gordura. Você perde ali medidas, vai perder peso na balança, porque você está perdendo líquido. Aquilo ali que você está perdendo depois vai voltar tudo de novo, não é o emagrecimento, de fato. As pessoas confundem ali o número da balança, né, com o emagrecimento. Quando você queima gordura, aí sim você emagrece. Aí é uma falsa ilusão, né? Isso aí. Deixa eu voltar a falar com a Patrícia. E ela tá com a filha ali junto, com a Bia, porque ela já também vem percebendo, né, Pati, que a Bia se queixa um pouquinho. Ela tem quantos anos? Beatriz tem 9 anos e às vezes quando ela come muito, ela fala assim, nossa mãe, hoje eu comi demais, tô me sentindo gorda. Aí eu falo, filha, você não tá gorda não. E eu passo para ela, né, que não existe isso, ela não tem nem idade para estar se achando gorda, nem é gorda, né? Deixa eu então aproveitar esse relato e trazer para a Sátina aqui. Sátina, a gente estava vendo ali, né, a Bia, uma criança saudável,
que eu já conversei em outros momentos aqui também com a Patrícia, como que a gente lida quando uma criança já começa a ter, né, alguns sinais de que ela tem uma visão distorcida do próprio corpo? Beleza. Talvez ela não tenha uma visão ainda distorcida do seu próprio corpo. Inclusive, quando a gente tem essa visão distorcida, a gente está falando de um transtorno, né? Mas talvez ela esteja se comparando com outras crianças ou até com pessoas mais velhas que ela, dentro dessa lógica aí da estética corporal que é predominante. E aí ela se coloca nesse posicionamento. Eu acho que o que a gente tem que entender é que todos nós somos diferentes e que é belo ser diferente. Então, quando eu olho para o meu corpo, eu tenho que olhar para ele pensando que ele é diferente do corpo dela, do seu, do da Bruna, e que ele é belo da mesma maneira. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que a estética não é importante, e sim a saúde, e sim eu estar bem comigo mesma. Então, quando a gente vai trabalhar com criança, e principalmente com adolescente, a gente tem que trabalhar com diversidade. Você nunca vai ser igual a Roberta. Você vai ser a Sátina. E a Sátina é linda, a Roberta é linda, a Bruna é linda, a Daniela, nós somos lindos. Então, vamos trabalhar assim, porque aí fica todo mundo bem, entende? Mas isso também não quer dizer que a gente pode relaxar na alimentação dos nossos filhos. Daqui a pouquinho você também vai dar dicas, você junto aqui com a Bruna, porque quando a gente percebe que, de fato, né, a gente tem aquele olhar que o nosso filho está ganhando um pouco mais de peso, ainda mais agora, pós-férias, né, daqui a pouquinho volta às aulas, aí vem todo mundo mais rechuchundinho, né? Mas como que a gente reinsere a criança nesse contexto de voltar àquela rotina alimentar, se cuidar e sem traumatizar a criança? Ó, você está ganhando barriguinha, né? Como que a gente muda essa chavinha nas crianças? Mas, Camila, o que a Patrícia está passando com a filha que já se queixa do corpo é exatamente essa situação que você narrou aqui com a sua filha, né? Isso. Começa assim, né? Tem comentários e tem bate-papos sobre corpo que são saudáveis, né? Então, a gente também tem que aproveitar enquanto mães, seja de meninos ou meninas, principalmente as meninas, né? A conversar sobre isso. Ah, não estou satisfeita, eu estou assim, eu estou assado. E aí, eu lembro que teve uma situação que eu peguei ela, fui na frente do espelho, que ela não usava calça jeans. Ela não foi usar calça jeans tem pouco tempo. Aí olhei lá na frente do espelho e falei, o que está te incomodando no seu corpo? O que te faz olhar e você ficar triste? Né? Aí ela falou das perninhas dela, que eram fininhas, né? Uma criança de 11 anos, ainda não tinha passado ainda não tinha entrado na parte forte da puberdade. E ela olhava para as meninas ou para o meu corpo e falava, mas você não vai ter o meu corpo nem quando você for adulta, porque nós somos diferentes. Meu pai e a minha mãe são uns, seu pai e a sua mãe são outros. E eu tinha essa conversa para ela ir entendendo, mostrava. Aí mostrava uma referência, uma amiga minha que era muito magra e é linda, e ela gostava, falava, olha, tem a tia fulana, que é assim. Então, mostrava essas para ela poder ir entendendo, porque não era nenhuma, nessa fase da lista, não era nenhuma questão ainda de internet, de tudo. Era de corpos nossos ainda, reais, sabe? E aí depois veio o acesso, que é o que a gente, na nossa geração, era muito menor, né? Então, aí vinha a preocupação, porque na internet elas abrem e tem um mundo. E aí, assim, a gente começou a conversar, e aí eu percebi essa anteninha ficou ligada de preocupação, né? E foi quando ela começou a levar isso à frente, né? A gente foi procurar psicólogo para poder auxiliar e hoje melhorou demais. Deixa eu voltar a falar com a Patrícia para ver como que ela lida, né, com a filha Beatriz, quando ela se queixa aí que está ganhando 1 quilinho, que está um pouquinho acima do peso. Quando ela tem esse olhar, como é que você trata esse assunto com sua filha, Patrícia? Faço igual nossa amiga fez com a filha dela, né? Eu vou em frente ao espelho, tá gorda, mostra, ela não tem gordura nenhuma aqui. E falo com ela, converso com ela, né, filha? Valoriza a beleza da filha, né? Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Um beijo também para Bia Lindona, que está aqui com a gente. Obrigadão, viu? E olha só o comentário que eu recebi aqui no Facebook da Débora Martins Lírio. Ela diz, às vezes, tem pais que colocam na cabeça dos adolescentes que é feio ser gorda e põe defeito em tudo. É melhor se cuidar, não ter paranoica em tudo. Está falando da importância de se cuidar. Quais são os sinais que a gente observa que os nossos filhos precisam dessa atenção, Bruna? Quando a gente começa a ver que ele está se olhando no espelho, não enxerga o que vê, né? Porque tem os dois lados.
está acima do peso, de fato, então a gente tem que cuidar ali da alimentação, né, dos filhos. É o que eu sempre falo, quem compra as comidas para casa não são os pais, né? Não são as crianças, são os pais. E o outro lado, quando começa a querer usar roupa que vai cobrir ali porque está incomodando, não querer estar em certos lugares porque está incomodando. E isso quando a gente vê que não tem o porquê, né, estar incomodando, porque você vê que é uma criança, um adolescente ali saudável, tudo normal. Então, esse querer se tampar demais, não tirar foto, não aparecer, opa, peraí, né? E ficar atento para não estar tomando remédio escondido. Igual ela falou, eu tomava e minha mãe nem sabia. Então, tem que ter essa atenção, né? E, Sátina, como que a gente conversa com os filhos quando é preciso realmente, né, rever a questão da saúde, do peso? É essa parte que a Bruna traz, né? É o cuidar. A gente tem que falar de saúde, não é do corpo. Na verdade, teve até uma influencer esses dias que colocou na internet que a gente tem que parar de falar do corpo do outro. Parar de ser fiscal de corpo alheio. A gente sempre fala isso aqui também, né? Parar de ser fiscal de corpo alheio, inclusive dos nossos filhos. O que a gente tem que perceber é, as taxas estão certinhas? Então, a saúde está ok? Tá. Então, beleza, está dentro do padrão, está dentro da normalidade. Tá ótimo, maravilha. Vamos caminhar. Agora, se houver alguma modificação que precisa de uma intervenção, a gente vai sentar e vai conversar sobre saúde. Não é sobre o corpo. Entende? É sobre saúde. Olha, sua saúde está assim, assim, assado. E por causa disso, você está com um peso maior daquele que pode estar para a sua idade, para o seu tamanho. Isso é muito importante, porque pode vir causar uma doença, porque pode trazer isso, pode fazer... Então, a gente não precisa falar de corpo. É mudar a fala dentro de casa, né? Porque aí corta pela raiz essa cultura de ficar falando de corpo, de corpo, de corpo. Na prática, por exemplo, ao invés de falar, olha, tá com a barriguinha... saliente, não. Vamos ver como é que estão as taxas. Ih, tá com colesterol alto, né? Então vamos falar, no caso aí, mudar o foco para o colesterol. Isso aí, né? Não é pra gente cuidar da saúde agora, para lá na frente não ter que cuidar da doença. Sabe por quê? Muitas vezes nós, adultos, elas escutam isso da gente. Nós reclamando, assim, o tempo inteiro do nosso corpo, ou falando, nossa, fulano tá gordo, fulano não sei o quê. Olha aqui, ai, não estou satisfeita, preciso fazer isso, preciso fazer dieta, preciso. Então, elas já começam desde cedo também a achar que precisam de algo, né? Pode ser isso também, um fator que... É uma modificação cultural, gente. Tem que começar, inclusive, da gente mesmo. Tá certo. Olha só, tem aqui alguns desabafos. A Nilma diz, eu estou muito satisfeita com o meu corpo e sempre procuro orientar meus filhos a amarem os corpos deles, que é perfeito, o importante é estarmos saudáveis. A Denise Felberg, beijo Denise, lindona, conheça a Denise. Ela diz, quando eu era criança, minha meta era ser como a Barbie. Se ganhava 1 quilinho, já ficava sem comer por semanas. Até a comida jogava para o cachorro escondido, misericórdia. Ela diz que hoje ela é hipoglicêmica e o médico disse que foi por ter passado fome no passado. Em resumo, ter ficado muito tempo sem comer. E aí o preço chegou. Então, quer dizer, tem prejuízos a médio prazo e tem também a longo prazo, né, Bruna? Eu sempre falo isso. Não é agora que você vê, né, essa questão de saúde, porque os transtornos vêm a curto prazo. Mas a questão de taxas, né, de doenças cardiovasculares, não é agora que vê, é lá na frente que vai sofrer, é lá na frente que vai ter que cuidar dessa doença, né? Tem outro comentário aqui da Natália Souza, que estava até também no nosso script aqui de perguntas, porque não são só as meninas, não são só as mulheres que sofrem com isso. E ela traz esse relato. Ela diz que tem meninos que passam por isso também. Ela tem um filho que se incomodava muito com o tamanho dele. Eu até explicava que ele não seria alto porque a mãe é baixa, mas que eu ia procurar ajuda. Levou no endócrino e ela fez exames, explicou que ele ainda não havia chegado na fase de crescer. Agora ele está crescendo, está super feliz. Né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ele estava reclamando que acho que ele queria crescer. Essa era a vontade dele. Tinha chegado no momento dele hormonal ou do corpo próprio. Mas são as cobranças mesmo. O meu menino teve... Gente, meu menino, ele vai fazer 12 anos, Beto. Esses dias ele olhou para mim e falou assim, meu filho, você está com fome? Não, mãe, eu tenho que comer menos porque, olha, estou muito grande, estou muito gordinho, que não sei o que, não sei o que. Eu olhei e falei... Tem nada de errado com você, não. Tá tudo bem. Ele, não, mãe, não dá para ficar desse jeito, não.
Vai fazer 12 anos, uma criança. E aí, você como psicóloga e como mãe, falou o quê? Psicólogo em casa não tem não, gente. Cada dia tem respeito de pau. Não, mas a gente conversa, fala, não, tem coisa realmente que tem que fazer mudança na alimentação. Talvez você esteja se sentindo assim porque você não está comendo bem, ou isso, aquilo, aquilo outro. Mas vamos ver isso direitinho, porque pode ser a forma que você está se enxergando e não é real. E Camila, hoje, com a maturidade que você tem, o que você diria para a Camila de antes? Eu me emociono, porque a gente passa por um período tão difícil até vencer, né? E aí, um pouco mais velha, eu fui entender o porquê que isso desencadeou, né? E eu falaria para ela que não precisa se importar, para procurar pela saúde, né? Porque isso vieram as cobranças do corpo depois de anos, praticar esporte, que foi um meio, né, muito eficiente, e saber que ela é linda do jeito que ela é, né? E que sempre ela vai estar de olho no corpo, porque também não é porque a gente não deva valorizar, né, supervalorizar corpos que não são nossos, que a gente também tenha que se acomodar com o que a gente tem. Então, assim, tá sempre buscando o melhor dentro da nossa realidade. A Camila tocou num ponto muito importante, praticar esportes. Eu queria que vocês duas falassem sobre isso, até porque é nessa fase, né, da infância e da adolescência que a gente precisa também estimular isso e faz bem para a saúde, né? Faz sim. Para nós adultos, né, já faz muito, mais para as crianças, então, porque ali vai estar tendo todo um gasto energético, gastar também a energia, de fato, que as crianças têm demais, né? Então, ela já cresce com o hábito de estar praticando atividade física e as chances também aí de doenças, de prevenir obesidade, né, melhora. Tá certo, gente. Obrigada pela participação de vocês. Beijo, Bruna. Beijo, Sátima. Beijo, Camila. Dá um beijo na sua filha, tá bom? E obrigada também, Patrícia e Beatriz, que participaram com a gente.